Eliane Nóbrega, estou aqui no CBVcast para falar de um assunto que tem gerado muito debate, sim, o imediatismo desta geração. Seja criança ou adolescente, tem muito pai, tem muita mãe se perguntando por que eles são assim tão imediatistas. Será que tem a ver com a geração realmente? A criação? Os estímulos que recebem? Quem vai nos ajudar é a neuropediatra Dulce Gomes e também com Ellen Aguiar, que é vice-diretora do Colégio CBV. Sejam bem-vindas. Obrigada. E desde já, para começarmos, existe alguma explicação, doutora, para esse imediatismo dessa geração? Bom dia, obrigada pelo convite. Existe sim. Os pais esquecem como eles eram, a gente esquece como nós fomos, mas existe explicação. Na verdade, assim, a gente precisa entender dois pontos que podem explicar. As questões biológicas e as questões ambientais, tá? Então, em relação às questões biológicas, o cérebro infantil, ele é realmente imediatista, tá? Então, quando a gente nasce, embora a gente nasça com todas as estruturas prontas, com todas as estruturas formadas, elas não estão amadurecidas. Tá? Um bebê, ele não nasce sabendo andar, por exemplo, não nasce sabendo falar. Então, ele vai aprender. E é importante que ele tenha feedbacks imediatos nisso, tá? Então, uma criança, quando ela aprende que uma coisa é prazerosa, aquele prazer imediato, ele transforma aquilo numa memória boa e num aprendizado. Ou numa memória ruim e num aprendizado, para que se evite ou para que se procure aquele estímulo. É isso que vai fazer a criança desenvolver, aprender o que é um doce, o que é um salgado, o que é uma coisa prazerosa e o que é uma coisa perigosa. Então, isso vai se desenvolvendo ao longo da infância. Então, a criança muito pequena, ela é muito sensória-motora, a criança maiorzinha, ela é muito mais... amadureceu já essas questões mais sensoriais e motoras e ela já está começando a desenvolver as habilidades de comunicação, as habilidades sociais. Então, é aí que ela começa a ter a socialização. E é aí que ele começa também a desenvolver a capacidade de reconhecimento, de gerenciamento das suas emoções. Então, o brincar, ele é imprescindível, ele é extremamente importante, porque é no brincar que a criança vai treinar, vai ensaiar para a vida. E é no brincar com o outro, é na socialização com o outro, que ela aprende também a ceder, ela aprende a esperar, ela aprende a tenho isso ou tenho que deixar você ter isso, ela aprende a se frustrar. E entender que não vai morrer por causa daquela frustração, que daqui a pouco aquilo passa, aquele desconforto emocional vai passar e ela vai voltar. A gente conhece muito aquela história, né? As crianças estão ali brincando, brigaram. Dali meia hora já está todo mundo junto de novo. Até menos, né? Até menos. Está todo mundo junto de novo. Isso é aprendizado emocional. Tá? O aprendizado da escola, o escrever, o ler. Então, uma criança... vai aprender a ler. A gente diz, você precisa aprender a ler livro. A criança vai ler um livrinho lá, uma criança idade escolar, ela vai fazer um exercício, uma ginástica cerebral. Então, tudo isso são situações em que ela vai desenvolvendo, mas ela é imediatista porque aquilo vai estar. O prazer imediato ou o desprazer imediato que as experiências causam transformam a criança, fazem na criança o processo de conexão cerebral se formar. Uhum. É assim que as memórias vão sendo formadas e é assim que a aprendizagem vai se desenvolvendo. E isso reflete na adolescência. E aí a adolescência faz um aprimoramento ainda maior de tudo isso que ela carregou na infância. Uhum. A adolescência é um período que a gente chama crucial, é uma janela de oportunidade, porque o cérebro, ele está, especialmente na adolescência, ele está numa fase muito acelerada de desenvolvimento. Então, tem as questões hormonais e existem mudanças cerebrais muito importantes. Então, e aqui eu quero falar uma coisa muito importante do cérebro do adolescente, da criança e do adolescente, que é realmente a imaturidade, principalmente
da região, vou chamar uma região, que é essa região mais frontal do cérebro, que é a região pré-frontal. O que é que essa região tem de importância? É aqui que desenvolvemos a nossa capacidade de julgamento, a nossa capacidade de controle dos impulsos, né? De segurar o nosso gerenciamento de emoções, o nosso gerenciamento de recompensas. Então, assim, você chega para uma criança, não tem como você dizer para a criança, olha, não vou te dar isso agora, porque eu vou te dar uma coisa melhor depois. A criança precisa aprender a esperar essa recompensa maior, porque ela não tem esse pré-frontal desenvolvido. Isso aí, os estudos mostram que hoje em dia, em torno de 22 a 25 anos, é que a gente tem isso bem desenvolvido. Então, a impulsividade do adolescente e a urgência do adolescente, independente de qualquer geração, ela existe porque ela tem substrato neurológico e é importante que ela exista. Tá? Agora, ela precisa ser moldada. Através das experiências, como eu já falei, ela vai sendo moldada. Então, o adolescente, ele vai aprender e ele precisa aprender que, sim, eu preciso esperar, sim. Eu não posso ter tudo agora. Por quê? Porque existe um processo que eu preciso fazer até chegar num objetivo maior. E isso ele só vai fazer praticando. Isso ele só vai fazer sendo exposto. E é aí que entra o segundo ponto, que é o ambiente. Então, a gente tinha um ambiente, antigamente, muito mais real. As gerações mais antigas tiveram experiências muito mais concretas, né? Socialização muito mais concreta. A gente tinha um mundo muito mais concreto. E esse mundo foi mudando, e isso é irreversível, né? A gente teve mudanças ambientais drásticas. As grandes cidades, e até mesmo as pequenas cidades, mudaram. O aumento da população fez com que houvesse uma mudança até na dinâmica das cidades. Então, antigamente, a gente sabe que as gerações eram o quê? Chegava da escola e ia todo mundo para a rua brincar. Então, na rua se aprendia de tudo, que presta e o que não presta. A gente dizia isso. A rua é o que presta e o que não presta. Mas é verdade. A criança, ela caía, ela levantava, ela se frustrava, ela conseguia superar, né? As dificuldades sociais, elas se resolviam. Isso foi mudando. Então, com muita população, com a violência aumentando, com a necessidade de moradias para uma população maior aumentando, as crianças elas foram ficando cada vez mais isoladas e protegidas. Protegidas de uma violência que é real, né? Inclusive, elas foram desenvolvendo, isso ajuda na ansiedade, eles foram desenvolvendo os medos reais. A gente tinha medo de fantasma, a gente tinha medo de monstro, a gente tinha medo do escuro. Eles têm medo de ladrão. Ladrão existe, tem que ter medo mesmo, né? Eles têm medo de assassinos, há medo de estar num lugar e de repente chegar um louco maluco, sair atirando para todo mundo, e isso é real. É real e eles têm acesso a essas informações. Então, isso aumenta ainda mais essa ansiedade. Então, o ambiente mudou. Então, o que acontece? Eles estão hoje, essa geração que a gente está falando, que é a geração alfa, geração de 2010 para cá, que são os nossos filhos, é uma geração que já nasceu no mundo completamente conectado, né? Então, para eles, a realidade é diferente do que foi para nós, né? Então, para eles, a regra não é a rua. A rua é uma exceção, que quando o pai chega, leva. Então, eles não estão tão preparados para essa socialização. Isso acontece muito na escola. É por isso que é importante isso que a gente está falando no ambiente escolar. Porque hoje, eu costumo dizer aos pais que me procuram, os meus pacientes, o quintal de casa hoje é a escola. Por isso que se coloca as crianças mais cedo. Porque o quintal porque é lá que eles vão desenvolver essas habilidades, porque eles migraram de um mundo real para um mundo virtual. Sim. E o mundo virtual sobrecarrega o mental e não tem o equilíbrio do físico para que essas emoções, essas estejam reguladas, processo, que a gente possa ter um equilíbrio, né? Então, existe uma sobrecarga de informações virtuais, de informações mentais que precisam ser manipuladas. A velocidade com que isso está acontecendo para a criança é uma velocidade muito alta. Então, a criança não passa, ela não consegue desenvolver mais o processo. Ela precisa de tudo pronto, porque para ela tudo é pronto. Sim. E aí é um grande desafio para a escola e também para nós, pais. Não é? Tem alguma dica, Ellen, você que
está dentro da escola, é a vice-diretora lá do CBV. Qual é a dica, então, que a gente pode dar para os pais? Quando a gente entende que o processo de aprendizagem, desde a primeira infância até a adolescência, ela parte por uma modelagem, e a gente assume esse papel de modelar o comportamento, modelar a emoção, modelar a aprendizagem, que é a competência que eu espero que ele alcance. Pegando ali o exemplo da leitura, que a doutora Dulce trouxe, a leitura, ela é a competência. É quando eu alcanço ali o máximo da aprendizagem. Mas antes disso, o que precede são as habilidades. Então, eu vou trabalhar a habilidade de reconhecimento de personagem, eu vou trabalhar a habilidade de pertencimento, de se perceber numa história, para entender o enredo da história, trabalhar ali consciência fonológica, né? Já puxando para o pedagógico aqui, para depois eu chegar na competência da leitura. E não só nessa questão de aprendizagem, mas no social também. Então, quando a gente entende que na minha geração, na nossa geração, existia o mundo real e o virtual, hoje o virtual ele se mistura com o real. Hoje o virtual ele está dentro do real. Então, não existe essa ruptura tão grande quanto antes. Então, quanto educadores, nós precisamos, primeiramente, ter uma ótica de olhar para essa geração diferente de mim. Eu não estou falando mais da minha geração. Eu estou falando de uma mudança que aconteceu ali no mundo e que eu preciso respeitar também. Porque como é que eu posso exigir hoje de um adolescente que ele faça inúmeras anotações durante a minha aula, se quando ele chegar em casa e ele não lembrar de algum conceito que eu falei, é só ele dar uma pesquisada, que ele tem aquela informação ali, para ele isso é muito mais prático. Essa é a palavra. Esse imediatismo, ele está muito linkado com a minha praticidade. Por que eu vou fazer isso se eu posso fazer aquilo? Por que eu vou ter que gastar aqui 2 minutos escrevendo o conceito do meu professor, se digitando ou por pesquisa de voz, eu vou gastar segundos? Então, eles têm muito esse olhar de eu não preciso fazer isso porque eu consigo de outra forma mais fácil. Só que isso eu atropelo o processo. Então, quando eu pulo o processo lá de adquirir as habilidades para chegar a uma competência, essa competência ela se torna rasa, ela se torna frágil. E aí, quanto educadores, a gente adota uma postura de ensinar o caminho para eles, de modelar a aprendizagem para que ela seja mais sólida. E não uma aprendizagem que eu fique refém de sempre pesquisar em algum lugar, né? E aí a gente pensa muito nesse processo de desenvolvimento que a doutora estava falando, né? Como é que eu estou construindo esse processo para eles? Porque é uma geração diferente, né, doutora? Muitas coisas mudaram, né? E se a geração é diferente, a escola, como você falou, precisou se adaptar e nós, pais, também precisamos nos adaptar. Por isso que é importante uma conversa como essa, porque a gente precisa realmente de orientação. Tem pai, tem mãe que pensa, não, é só aqui em casa. E não é. Né? Estamos vendo que não é bem assim. Mas esse imediatismo, principalmente dos adolescentes, tem atrapalhado, a senhora observa que tem atrapalhado o rendimento escolar? Como é que existe bastante interferência, Sim. Né? Porque hoje o meu aluno, ele tem um tempo de resposta muito mais rápido, muito mais curto. Então, existem atividades e trabalhos que ele vai requerer ali um processo mais longo, ele vai requerer que o meu aluno ele tenha uma dedicação maior. Mas ele não está disposto a isso, ele não está treinado a isso. Ele não construiu ali um mapa motor, ele não construiu um mapa cognitivo para isso. Né? Então, quando a gente encontra essa situação, e aí a gente vai ver aqui, também, prova, né? Aluno que chuta a questão, mas quando chega na hora da autocorreção, eu sabia esse aqui. Mas na hora da leitura, não fez aquela leitura completa, pulou, começou o início da questão, então não leu a contextualização, pulou só para a pergunta final, que está ali no item, e chutou a resposta. Mas se ele lesse a parte de contextualização, passasse por toda a construção do item para responder, ele teria uma resposta diferente. Então, a gente percebe muito isso. E aí, dentro desse processo de imediatismo, entra muita frustração. Porque quando eu me frustro e eu não sei lidar com frustração, uma nota vermelha é o suficiente para eu achar que eu não dou conta da matemática, eu não sou bom em geografia, porque eu tirei um 4, eu não vou conseguir, e eu não consigo gerenciar esse sentimento. Quando, na verdade, a gente precisa trabalhar a resiliência. De eu não alcancei a média escolar, mas eu vou trabalhar para alcançar isso. E como é que se trabalha? Processo de aprendizagem. Eu imagino também que existe um fator importante aí da competição.
Existe isso. Vocês observam isso também entre os adolescentes não querer também, não só por si, mas também se comparando com os outros, não querer também tá com a nota vermelha, porque quando se compara, percebe que os colegas também estão bem e ele não está. Existe alguma coisa também nesse sentido? Sim, eu acho que a comparação é muito nata do ser humano, né? Isso. A gente tem a necessidade de aceitação desde a primeira infância. A gente já nasce com a necessidade de ser aceito pelos pais, de ser aceito pela sociedade. E na adolescência isso fica mais visível com o grupo social, Isso. né, doutora? Isso. Essa competição, ela existe para tudo, né? Ela existe no ser humano, nos irmãos, né? Por quê? Porque a gente precisa descobrir o nosso lugar no mundo. E a gente descobre o nosso lugar no mundo, bom, como todas as outras habilidades que a gente falou, vivendo. Né? E a gente vive no olhar do outro. Então, o bebê é com o olhar da mãe que ele começa a perceber que ele é importante. A criança, o olhar da família é muito importante. Então, quando o pai, quando a mãe olham para uma criança e dizem, poxa, como você é inteligente, nossa, como você é generoso, como você é empático, quando você faz esse reforço positivo, aquilo é muito bom para a criança. Por quê? Porque a criança acredita no que os pais falam. O mundo dela é o mundo dos pais. Já o adolescente, ele tem uma ruptura com essa família. Então, às vezes, o que o pai fala, o que a mãe fala, ele quer rebater, ele não quer aquilo, ele quer uma outra coisa, ele precisa de outros parâmetros, ele precisa de outros heróis, ele precisa de outras referências. E isso é importante, porque são os ritos de passagem. Né? São importantes em todas as civilizações. A gente sabe que existem essas mudanças realmente de faixa etária, que a gente precisa desses ritos, ele precisa dessas mudanças. Então, o adolescente ele tem muito isso. Então, para ele, a questão do pai e da mãe, ele já conquistou o pai e a mãe. Né? Então, ele quer agora conquistar a tribo, ele quer conquistar o grupo. Então, para ele é importante. Então, se um dos fatores, né, que fazem nos mostrar a nossa importância social para uma faixa etária adolescente é um bom desempenho escolar, é claro que aquilo afeta. Sim. Sobre a tecnologia, mas além da tecnologia, o que os pais podem fazer, estimular, incentivar dentro de casa para tentar controlar um pouco esse imediatismo, essa ansiedade entre os adolescentes? Olha, precisa haver conexão humana, conexão real. Precisa. Né? A gente vê que hoje em dia não é só uma questão dos filhos. A gente, quando chega, também vê os pais, cada um no seu smartphone. Né? Por quê? Porque esse aparelhozinho aí, ele te conecta, ele ajuda no seu trabalho, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma resposta para dar, uma coisa para dar, você acaba levando para casa, né? O dia hoje não dura só, o dia profissional não dura mais só 8 horas, ele dura mais. Então, quando você chega em casa, por que não algumas estratégias? Tipo, vamos fazer o momento que todo mundo vai desconectar. Separa, bota todos os smartphones lá e a gente vai ter o jantar em família, né? Criar rotinas e momentos de trocas. Momentos de troca, momentos de família. E uma coisa, você precisa ter conexão com seu filho, você precisa conversar com seu filho, você precisa conhecer seu filho. Você precisa dar a ele a confiança de chegar para você e falar aquilo que ele está sentindo. Né? De chegar na escola e dizer, se você não consegue, assim, chegar e dizer o que aconteceu na escola, porque isso é uma coisa formal, você pode chegar do lado dele, sentar e dizer, pô, tô tão cansada, foi tão chato hoje no meu trabalho. Você dá uma abertura para ele dizer, mãe, também foi muito chato no colégio, aconteceu isso, tá? Eu vou contar uma experiência de que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa uma vez, minha filha estava estressada, e aí ela pegou, começamos a conversar, e jantando, ela pegou, parou assim, disse, agora você vai me ouvir. Sua filha? Minha filha. 10 anos. 10 anos. Agora você vai me ouvir, mãe. Tá bom. Eu fiquei olhando assim, ela disse, você vai me ouvir, porque eu estou cansada de ser a psicóloga de todo mundo. Eu, como assim? Porque eu chegava e dizia, filha, eu tô tão cansada, eu falava algumas coisas e tudo, e dormia. Aí ela disse, eu tô cansada. Você chega e me conta seus problemas. Na escola, todas as minhas amigas chegam e contam os problemas dela. Todo mundo confia em mim, diz, ai, Alice, tô tão aliviada. Eu achava... Você parece uma psicóloga, porque você entende tudo que eu tô falando. Agora, eu preciso falar. Ela passou uns 20 minutos falando um monte de coisa que ela tava precisando. Quando acabou, ela... Ai, tô aliviada, mãe. Não precisa mais me levar na psicóloga. Eita! Você foi minha psicóloga agora. E eu achei engraçado, por quê? Porque ela desenvolveu a habilidade de ouvir, né? Tanto que as amiguinhas procuravam ela na escola. Mas chegou uma hora que ela estava muito cansada, ela estava exausta e ela precisava falar.
Então, ela chegou para mim, graças a Deus, chegou para mim e disse, agora senta que eu vou falar. Então, ela confiou e ela desabafou. Então, isso cria uma conexão, isso cria uma intimidade que o seu filho pode saber que pode contar com você. Imagina isso na fase de pré-adolescência, de adolescência. Então, o que os pais precisam tentar é deixar de serem só pais, não deixarem de ser pais. Eles precisam ser pais, porque os filhos precisam deles. Mas eles precisam também de ter essa amizade, de ter essa ligação, de ter essa conexão. Não é chegar de igual para igual, mas é chegar e dizer, eu posso te ouvir, tá? E eu posso te aceitar sem te julgar. Eu não estou aqui só para te julgar, eu estou para te orientar, porque o pai é um tutor. Exato. Né? Para a vida. Então, você precisa dar confiança para o seu filho conseguir chegar para você, porque senão ele não vai chegar. E se ele não chegar para você, ele chega para outra pessoa. Né? E hoje em dia, a internet, que a gente está falando muito de hiperconectividade, a internet dá muitas opções de rede social, muitas opções de conexão social não confiáveis. Né? Então, assim, se você não der a oportunidade do seu filho de confiar, de chegar, de ter a liberdade de saber que pode chegar para você, é o que eu digo para minha filha, eu vou ficar chata para o meu filho, eu vou ficar chateada, mas não minta. Se você fizer uma coisa errada, nós vamos assumir a consequência juntos, porque eu sou responsável por você. A consequência não é sua, a consequência é minha. Eu vou segurar a onda, mas eu preciso saber. Então, se a escola me chamar porque você fez uma coisa ruim ou se fez uma coisa errada, eu preciso que você seja a primeira que me diga, porque eu preciso chegar lá para resolver. Não é que você não vá ter consequências, mas eu estou aqui para você. Então, ele precisa saber que pode contar com você. Isso se chama amparo. Então, você pode corrigir seu filho e deve. Você precisa orientar seu filho e deve, mas ele precisa ter acolhimento e amparo em casa, senão ele vai procurar fora. Ellen, e existe algum momento que é preciso colocar limites? Sim. O limite, ele é importante. Como a doutora falou, não é se tornar igual, não é gerar uma libertinagem. Eu preciso pôr um limite. O ser humano, ele precisa de limite. Então, a gente percebe que os nossos alunos, quando eles chegam pra gente com alguma demanda, e lá na escola a porta tá sempre aberta, né? Então, eles entram, diretora, eu posso falar contigo? Entra, senta, vamos conversar. E eles trazem sempre esse discurso de, eu não consigo falar às vezes com o pai ou com a mãe. E quando a gente questiona, é realmente porque meu pai sempre me julga, porque meu pai ele vai me brigar, porque meu pai não vai me entender. Essas são as falas. Só que quando a gente está dentro de uma relação em que a gente tem responsabilidade sobre o adolescente, sobre a criança, o limite ele é necessário. Para que ele saiba até onde, no meio social, ele pode ir. A regra, ela existe em todos os meios sociais. Existe regra em casa, existe regra na escola, existe regra no trabalho. Se eu não ensino minha criança, meu filho, quais são os limites sociais que ele precisa aprender a respeitar, eu não estou formando um cidadão. Então, se a minha responsabilidade de formação está pautada nisso, eu preciso ter limites. E aí são limites simples, né? Eu tenho que ter abertura para o meu filho falar, mas vai ter coisa que eu vou precisar falar, meu filho, aqui você errou. Aqui o caminho não era esse. E agora, a consequência, ela é inevitável. Existem as consequências positivas e as negativas, mas tudo depende da nossa escolha. Então, dependendo da escolha que o meu filho fizer, ele vai colher a consequência daquilo. E quando a gente traz para eles o limite do sim e o limite do não, porque a gente pensa que limite é só não. E existe o limite do sim também. Até onde eu vou ser permissiva, até onde eu vou deixar que o meu colega esteja ali do meu lado, até onde eu vou permitir o toque, até onde eu vou permitir a relação, né? Então, tudo isso existe limite também. E é importante que eles tenham clareza. Eu acho que numa relação, a comunicação é a habilidade mais forte e tem que ser mais presente, mas a transparência tem que existir. E não é só em relações afetivas, é em relações também sociais, de amizade, familiares e tudo mais, que precisamos ter transparência com isso. O que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar, o que eu espero de você. Tem filhos que não sabem o que os pais esperam deles, né? Então, eles vivem numa necessidade de agradar a família, mas sem saber o que está sendo esperado deles, o que aquilo agrada ou não agrada, sabe? Isso dói. Limite significa que eu me preocupo com você. Se eu não te dou limite, limite é
prova de amor. Se eu não me preocupo com você, para mim tanto faz o que você faz. Então, se eu chego para você e digo, isso não pode, isso pode, é porque eu estou me preocupando com você, com a pessoa que você está se tornando. Existe uma linguagem oculta, implícita, nessa minha preocupação, nessa minha imposição de limite. Essa linguagem é, eu me preocupo com você, porque eu amo você. Né? A falta de limite, ela gera a seguinte mensagem: negligência. Você é negligente com aquilo que você não dá importância. Então, é importante dar limite, sim. Aquele pai, aquela mãe que estão preocupados, que estão conversando, que estão modelando o seu filho, moldando, né? E orientando, eles estão dizendo, meu filho... eu costumo... Tem uma frase que eu li uma vez, que eu levo muito para os meus filhos. Filhos de sucesso, mais ou menos assim, filhos de sucesso tiveram mães chatas. Tá vendo, filho? Quer que eu sou uma mãe chata? Por quê? Eu estou alguns anos à frente. Mesmo que a minha realidade da minha geração tenha sido outra e eu esteja me adaptando a uma realidade que ele se adapta mais rápido, eu tenho experiências que ele não teve. Eu tenho alguns anos na frente dele. Então, eu sei prever coisas que ele ainda não experienciou. E é minha responsabilidade o sim e o não. Sim. É minha responsabilidade dizer vai e dizer não vai. Né? Do mesmo jeito que você não vai deixar um bebê tomar um choque para aprender que aquilo pode machucar, tem algumas coisas que ele não vai poder fazer. Tanto por ele, para preservar ele, como pela sociedade. Porque a gente cria pessoas para uma sociedade. E a sociedade só é melhor se a gente criar pessoas melhores. E, infelizmente, isso é uma coisa que parece que está meio se invertendo, né? As pessoas estão muito egocêntricas, estão muito eu, os meus filhos, tudo para mim. E o coletivo, como é que fica? Né? Olha os desafios do colégio. Porque no colégio, você tem, sei lá, em bullying, na situação de bullying, você tem o agressor e tem a vítima. E o colégio tem que mediar. Os telespectadores ali junto também, né? E os telespectadores. Então, assim, existem situações... E você não vai trabalhar igual com os dois. Não é uma questão tão simplória de o bem e o mal. Gente, é muito ruim você ser mãe, pai de um filho que sofre bullying. E imagina você ser de um agressor. Se você tem consciência. Então, você vai dizer onde eu errei. Porque você está deixando de orientar. Agora, se você tem um filho que pratica bullying, que você diz, não, isso é problema da escola, não é problema meu, aí realmente você está passando para a escola uma responsabilidade que não é dela. Porque a escola está sendo apenas um ambiente. Quando ele estiver no outro ambiente, ele vai fazer também. Sim. Tá? Então, essa parceria, escola e família, é para o comportamento da escola, mas, gente, a escola é um ambiente de aprendizagem formal, de aprendizagem social, de formação de caráter, mas é a família que forma o indivíduo, a base, e que vai levar para a vida toda. Então, a responsabilidade de dar limites, a responsabilidade de dar acolhimento, de dar confiança, é uma responsabilidade que a família não pode fugir. Não tem como fugir. Né? Quando eu engravidei, eu respirei fundo assim, disse, pronto, agora é irreversível. Não dá mais para você botar o filho na barriga. Você botou, é uma responsabilidade, é importante, é um ser humano que você está ajudando a construir em todos os sentidos, né? Então, não é só repassar para a escola. A escola é um ambiente que ele vai aprender muito, mas ele precisa de bagagem e ele precisa de limites em casa. Tem coisas que a situação começou lá, no seio da família. E aí é preciso ter essa atenção e o cuidado também aos sinais, né? Estar atento aos sinais. Então, já pegando esse gancho de ter atenção aos sinais, porque antes da ação, né, geralmente, para não dizer sempre, tem um pensamento, tem um sinal, tem um alerta. Então, precisamos, quanto pais, estarmos atentos aos sinais. E aí eu quero perguntar, existe algum sinal que a gente possa identificar até que ponto o imediatismo ele é saudável ou não? Ele já é o sinal de um problema mais sério? Tem como? Tem como. Tem. Sim, porque toda ação ela tem um planejamento, né? Como você estava colocando ali. Então, quando a gente pensa no imediatismo, antes do meu filho não ter paciência para me ouvir ou não ter paciência para uma conversa, o que precedeu antes? Precedeu uma falta de atenção. Então, eu pedi para que ele fosse à cozinha pegar um copo de água. Ele foi até a cozinha, ele passou no banheiro, ele foi no quarto dele, ele deitou na cama. Cadê o copo de água? Então, é um sinal de que ele já está muito acelerado
Sim. Ele não está conseguindo focar e organizar as suas atividades, as suas demandas, e aquilo ali vai gerar a impaciência, que é uma das principais características do imediatismo. A gente percebe que eu estou imediatista quando eu estou impaciente, porque eu quero isso para ontem, eu quero isso para agora. E né? tudo, né? E tudo, exato. Mas antes de eu chegar nessa impaciência, tem pequenas coisinhas que a gente percebe no dia a dia. Então, é você fazer uma pergunta para um adolescente e ele virar e falar assim, beleza. Beleza o quê? Eu te perguntei outra coisa. O que é o tá ok? O que é... Né? Eu não te perguntei isso. E ele começa a dar respostas sem conexões. Ele começa a esquecer coisas que ia fazer. E a gente tem muito isso. A gente adulto tá ali no celular respondendo um monte de e-mail. Aí a gente sai para fazer algo. O que vim fazer aqui? Exatamente. Né? Então, são sinais de que a gente está entrando dentro de um ciclo de imediatismo. Patológico. Imediatismo patológico, que é o que a gente está vendo. Existem os transtornos propriamente ditos, né? Que é importante. Então, assim, tem realmente o transtorno do déficit de atenção, que a criança tem dificuldade de lobo frontal. Então, não é só de focar a atenção, mas é de planejamento, de gerenciamento, de controle de impulso. São crianças problemáticas, realmente, que, infelizmente, têm muitos prejuízos por conta disso. Mas essa é uma parcela da população. A gente está falando do imediatismo de toda uma geração. Hoje, a regra é isso, é a criança ser imediatista. E a exceção é aquela criança mais tranquila, mais zen, mais calma, que consegue dar conta das coisas. A maioria delas não é assim, a maioria realmente é muito ansiosa. Então, esse imediatismo, ele gera ansiedade a partir do momento em que você não consegue se desligar, você não consegue manipular, manejar essa necessidade de tudo para ontem, e que você, em vez de ter um ambiente que possa, e estratégias que possam te equilibrar, você faz o contrário. Em vez de você puxar o freio, você pisa no acelerador. Então, em vez de você levar, sei lá, o seu filho, você, para algumas experiências, vamos lá, no final de semana, uma experiência de desconexão digital. Vamos para uma fazenda, vamos para um parque, vamos para a praia, vamos ficar um tempo fora, para que a criança comece a se desconectar, se desintoxicar e aprender um pouco, a esperar um pouco mais. Em vez disso, não. Ele vai fazer uma maratona de série ou ele vai fazer uma maratona de jogos com os amigos e tudo. E assim, veja, nós estamos aqui no nosso smartphone fazendo alguma tarefa. Se alguém chega e interrompe o teu raciocínio, aquilo te irrita. Por que irrita? Porque você está concluindo, é um esforço mental, né? Existe todo um investimento de energia mental naquilo que foi interrompido. Então, isso frustra, irrita e dá aquela impaciência. Imagine uma criança, um adolescente, que não tem o que a gente tem, que é essa capacidade de se gerenciar. Então, para ele é ainda mais frustrante. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa desenvolver estratégias. Então, seu filho chega no final de semana, por exemplo, ou durante a semana, tem uma rotina. Tá, você vai jogar com seus amigos, então você vai jogar tantas horas. Aí, dali a pouco, meia hora, 15 minutos antes, você chega e diz, tá acabando o seu horário. Não chega na hora que acabou e diz, acabou. Porque aquela ruptura, para ele, vai ser muito difícil. Então, você chega um pouquinho antes e diz, já está terminando o teu horário, 30 minutos, daqui a pouco, 15 minutos, vai se preparando psicologicamente para sair, né? Então, essas estratégias, elas podem ajudar a tirar dessa zona de perigo, dessa zona de risco, né? E isso a gente está falando em método, a gente não está nem falando em conteúdo. Porque o conteúdo, ele pode ser ainda mais prejudicial. Imagine uma garota, adolescente, que precisa estudar, precisa fazer uma prova, mas que está lá no seu Instagram fazendo caras e poses e ganhando milhares de curtidas. Porque antes, eu estava até lendo sobre isso e escutando um pediatra que fala muito sobre isso. Ele falando, antigamente a gente tinha 150 pessoas na nossa... 150, 200 no nosso círculo de amizade real. Hoje você faz um perfil de Instagram, uma adolescente faz um perfil de Instagram, ela faz 1.500, 2.000, 3.000. Ela põe uma foto e tem lá milhões de curtidas. Aquilo gera no cérebro dela uma quantidade de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Aquilo dá uma sensação de recompensa, assim, imediata. Então, aí, aquilo é um estímulo que está competindo com a responsabilidade dela de estudar. O cérebro dela não vai querer estudar geografia, história para a prova de amanhã, se ali o meu paquerinha eu preciso ver se ele está curtindo, né? Então,
essa questão de você proporcionar situações em que prolongue-se esse prazer imediato, essa recompensa imediata, quando você retira abruptamente, vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma frustração, vai gerar uma agressividade muito maior. Então, é preciso equilíbrio e sabedoria para usar a tecnologia, para usar esse mundo digital de uma forma que não dá para evitar, mas de uma forma que seja equilibrada, de uma forma que seja saudável dentro do possível. Ou seja, você não vai conseguir tirar seu filho de todas as telas, de todos os equipamentos tecnológicos, de todos os dispositivos. Você não vai conseguir, né? Porque o mundo está assim, inclusive você. Mas precisa saber como lidar com isso. Então, precisa desenvolver estratégias e aí cada família vai ver a sua própria realidade. Uma estratégia que é interessante também é a gente ter cuidado com os combinados com o adolescente. Então, às vezes, o adulto, eu quero desconectar meu filho, eu quero desintoxicar meu filho, e aí eu planejo todo um fim de semana. A gente vai sair às 6 horas da manhã, e a gente vai para esse flat, depois a gente vai à praia, e depois a gente vai fazer isso, tá? Mas eu esqueço de respeitar a individualidade do meu filho, em chegar com ele antes e falar assim, olha, eu estava pensando em fazer isso. O que você acha? Porque às vezes, sabe o que ele já planejou? Que no sábado ele vai maratonar a nova série da Netflix. E que de noite ele ia pro cinema com os amigos. Só que ele ainda não falou com a mãe, ele tá esperando o melhor momento. E quando você já vem com o roteiro pronto, e ele já tinha também o roteiro pronto, e dá aquele choque ali de interesses, de cultura, de fases, de geração, aí começa uma ruptura. Né? Então, sentar e falar para ele, ter transparência, falar, olha, eu estava planejando de a gente fazer assim, assim, assim. O que você acha? Ah, mãe, mas é aniversário da minha melhor amiga e a gente vai no cinema. Ah, poxa, é aniversário da melhor amiga, né? Então vamos no outro fim de semana? Vamos. E aí você começa a trabalhar o ganha-ganha. Ele ganhou esse fim de semana, no outro eu vou ganhar. Então, nesse fim de semana, você vai pro cinema com seus amigos, mas fim de semana que vem a gente vai sair cedo, a gente vai pra fazenda, a gente vai fazer aquilo. E aí começa o equilíbrio da relação. E essa necessidade de aceitação, ela para de ser só rede social e ela começa a ter outras ramificações também. Porque quando a gente perde ali, quando um adolescente ele se sente mais aceito em ter 12 mil curtidas do que ter um tempo de qualidade aqui, a gente precisa equilibrar as ramificações dessa relação, né? Então, é importante a gente sentar com o adolescente para ouvi-lo também, no sentido de vamos combinar aqui, quando vai ser minha vez, quando vai ser a sua também. Porque se a gente só planeja a vida dele e não deixa ele viver, né? Qual é o sentimento que a gente teria, né? E o prazer que tinha naquela programação deixa de ser prazer para ser obrigação. Exatamente. Lembrei de uma criança, era criança, né? Amiguinho do meu filho, que disse, eu não quero bicicleta, não quero aprender a andar de bicicleta. Não quero aprender a andar de bicicleta? Não, porque minha mãe contratou o cara. Eu já tenho aula, tia, disso, de judô, de não sei o que. Agora eu vou ter aula de bicicleta. Aula de bicicleta. A intenção da mãe era a melhor possível, que ele tivesse atividade física e aprendesse a andar de bicicleta. Mas bicicleta se aprende a andar espontaneamente. Quando passa a ser uma tarefa, uma agenda, né? Então, isso aí que ela falou é muito importante. Precisa que as coisas sejam espontâneas, prazerosas. Engraçado você falar isso da bicicleta, porque quem me ensinou a andar de bicicleta foi meu pai. Ele já faleceu. Mas sempre, no domingo de manhã, quando eu saio à rua, que tá aquela rua tranquila, eu lembro. Porque era o único momento, a gente morava numa vila e era o momento que a gente tinha para sair à rua, porque não tinha trânsito. E ele me ensinou a andar de bicicleta. Então, veja como é importante, né? Mesmo na vida adulta, isso é fundamental. Memória afetiva. Exatamente. Memória afetiva. E não demanda. Isso. E não é uma agenda. Então, quando a mãe vai fazer... Talvez ela nem precisasse fazer uma programação tão extensa. Talvez ela pudesse até realmente só assistir um filme com ele em casa. Mas ela estava ali, né? Ou um sorvete, né? Um dia desse, eu estava fazendo uma maratona de aulas de coisas em casa e minha filha estava comigo. E aí a gente não saiu, não fez programação, combinei com ela. Eu disse, não, hoje eu vou deixar você assistir. Aí tem umas sériezinhas lá que ela gosta de assistir. Eu disse, você vai assistir a tarde toda, infelizmente. Ficou umas 3, 4 horas lá assistindo enquanto eu terminava de fazer minhas aulas. E aí depois, tudo bem, depois a gente vai sair. Aí a gente ia no shopping fazer programa de menina e a gente ia comprar cosméticos, beleza.
Aí, ela quebrou um copo. Aí eu não fui deixar ela juntar, eu fui juntar com ela e tudo. Aí ela, ai, que bom, mãe, que esse copo quebrou. Eu disse, por quê? Porque aqui tá a gente juntinho. Oh, ela tava se sentindo sozinha. era. Quer dizer, ela tava fazendo, assistindo o que ela gostava. Pra mim, eu achava até que era, né? Mas ela preferia ficar ali comigo, juntando vidro, caco de vidro. Aí eu disse, tá bom, então deixei para ela depois minha aula, a gente foi pro shopping, depois ela veio, dormiu, e aí eu fui fazer. Sim. Ficar até tarde, morta de sono, enfim, mas deu certo. Deu certo. Né? Mas assim, a gente também precisa ouvir, né? É. A gente precisa ter essa sensibilidade, porque são as memórias afetivas. Exatamente. Que E vão aí, acende também um alerta, porque ela falou, mas nem toda criança fala, não é? Por vários motivos, às vezes não encontra isso é abertura, muito enfim. importante. Então, é muito importante, realmente. Olha, eu aprendi muito aqui com vocês. Eu sou mãe de uma menina de 3 anos, tenho aprendido muito aqui nesse podcast. O CBVcast tem ensinado bastante. Hoje falamos sobre imediatismo, mas tem muitos outros episódios já. Dá uma olhada aí, estamos no YouTube, também no Spotify. Aí você aproveita e interage. São temas relevantes para a educação dos nossos filhos. Compartilha, comenta, sugere temas também. Estamos aqui abertos, a mesa está colocada para a gente conversar. É o princípio de tudo, né? O diálogo. Mais uma vez, meninas, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite e parabéns, né, ao CBV por essa iniciativa muito importante. Espero que ajude os pais e que assim, os próximos também sejam muito úteis, porque nós somos profissionais, mas nós somos pais e estamos todos aprendendo uns com os outros. Então, é muito importante. Parabéns pela iniciativa. Obrigada também, mais uma vez. Hoje, o CBVcast conversou com Dulce Gomes, neuropediatra, e também com Ellen Aguiar, vice-diretora aqui do Colégio CBV. Nós ficamos por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio. Até lá!